pastor orientando os irmãos a lerem filosofia, diz, não, mas o Karnal e o Pondé e outros mais falam filosofia, estudam, conhecem a Bíblia e são ateus. Né? O que se entende por ateísmo? Sabia que você é ateia? Sabia não? Sabia que você, Rogério, é ateu? Você é ateu. Você é ateu. Eu sou ateu. A irmã Júlia é ateia. Deixa-me explicar. A palavra ateu, gente, nós temos que estudar, mas temos que... nós não podemos ser receptores de informação. Nós temos que digerir a informação, ela tem que trabalhar dentro de nós, até que essa informação, ela seja sua. Você não pode falar assim, não, o pastor da minha igreja disse isso. Não, mas você tem que estar convicta. E para que você tenha convicção, você precisa de compreender, ouvir, digerir, criticar, assimilar e reproduzir. Então, por exemplo, olha, imagine só que você vá conversar com um muçulmano, certo? E ele comece a falar, pregar para você. Ele quer te converter ao Deus dele, Alá. Você fala, não acredito no seu Deus não. Ora, se você não acredita no Deus dele, você é o quê? Será que o termo ateu é único e exclusivamente quando alguém não acredita no seu Deus? A palavra Deus é uma palavra ampla. A é uma partícula de negação. Deus é o Deus para alguém. E nesse sentido, há vários deuses. Há o Deus do muçulmano, do islamismo, há o Deus do cristianismo, há o Deus do hinduísmo, e cada religião tem a concepção do divino e tem a sua construção ideológica acerca do divino. Por isso, nesse sentido, entenda, eu não estou afirmando que há vários deuses verdadeiros. Deus só um, único, verdadeiro. Mas as construções sobre esse Deus são muitas. A pergunta é, a qual Deus, esses a quem chamamos de ateus, porque o cristianismo, ele chama de ateu aquele que não acredita no Deus do cristianismo. Sim ou não? Eu pergunto, a qual Deus esses ateus, gerados pelo cristianismo, não existe esse tipo de ateu que você está se referindo, que não tenha sido gerado pelo próprio cristianismo. É o cristianismo quem gera o ateu. Como é que o cristianismo gera o ateu? O cristianismo fala assim, olha, presta atenção. O dilúvio encheu toda a terra, o planeta. Destruiu toda a alma vivente do planeta Terra. Só se salvaram aqueles que entraram na arca de Noé. A pessoa dá glória a Deus, glorifica e tudo. Aí ela vai para a escola, começa a estudar, ela começa a pensar, ela começa a refletir, ela começa a perceber que existe uma infinidade incontável de seres na terra seca, que não caberia dentro daquela arca. Faz as contas, poxa, você pega lá a arca de Noé, lá tem as medidas. Faça uma reprodução no computador, por escala. E aí a mesma escala que você usar para fazer a arca no computador, pegue agora todos os animais possíveis e reduza na escala que você usou e vai colocando para ver se cabe na tela do seu computador. Aí o cara faz o quê? Ele passa a duvidar. Duvidar de quê? Da Bíblia? Se é assim que ele está entendendo a Bíblia, ele vai duvidar da Bíblia. Se é assim que o pastor prega, ele vai duvidar do pastor. Daqui a pouco ele vai virar o quê? Para aquele povo, para os crentes? Ateu, porque ele não concorda. Ele está errado? Não, me responda. Não, ele está errado. E eu estou certo? Eu falo uma ignorância dessa? Pastor, mas a Bíblia diz isso. Gente, cuidado. Quando você lê a Bíblia são 2 detalhes que devem ser levados em consideração. Primeiro,
o tempo é rudimentar. E não acuse a Bíblia, porque a história do dilúvio não está só na Bíblia, não. Livros antes da Bíblia já traziam o mito do dilúvio. Livros antigos, vários egípcios, babilônicos. Agora, a linguagem é rudimentar, e quando fala toda a terra, não é todo o planeta. Quem escreve tem um ponto de vista de dimensão. Toda terra habitável, toda terra conhecida. Se você ler os evangelhos, está lá, toda a cidade foi ouvir Jesus pregar. Toda a cidade saiu após ele. Toda a cidade? Não ficou ninguém dentro de casa? Espera aí, gente, vamos pensar. Quer dizer que tinha pessoas de todos os pontos da cidade. Havia adultos, crianças, velhos, jovens. Havia pessoas de várias estirpes. Havia o rico, havia o pobre, havia o religioso, havia a prostituta, havia isso, aquilo, outro. Toda a cidade. É um modo de falar. Como você próprio fala, puxa vida, todo mundo veio hoje. Ou então você olha assim, puxa, ninguém veio hoje. Mas ninguém, você não é ninguém? Só porque faltou 90% dos irmãos, não veio ninguém. Não é? Você não fala assim, não? Você não fala assim? Tudo isso deve ser levado em conta. Houve o dilúvio? Lógico que houve o dilúvio. Isso não é um testemunho da Bíblia. A Bíblia veio falar disso depois que outros haviam falado. Agora, devemos entender que esse dilúvio, ele certamente não destruiu o planeta. Aí a grande diferença é que quando você lê Gênesis capítulo 1, versículo 2, a terra estava sem forma e vazia, ali sim, foi um dilúvio ou qualquer outro fenômeno que tenha causado um grande dilúvio que atingiu todo o globo. Razão porque foi necessário uma restauração do planeta, do sol, da lua, das estrelas e de tudo mais. Então, Maraísa, os ateus, eles são, na verdade, poderíamos falar que eles são anticristianismo histórico. Não é nem cristianismo no sentido puro da palavra possível, do Cristo, da palavra do Cristo. Não, mas de uma religião que se enfiou goela abaixo do povo a partir de 325, quando surgiu a primeira igreja institucional. Nietzsche era filho de pastor. Eu ainda penso que o ateu, dentro desse pensamento que você colocou, seja uma pessoa frustrada com o Deus do cristianismo. E que essa pessoa, esse suposto ateu, precisa ouvir acerca do Deus verdadeiro. E quando ele ouvir, ele fala assim, mas eu nunca falei que não cria no mistério. Nunca falei isso. Na verdade, ele busca respostas que o cristianismo não ofereceu. Aí você imagine, pensa comigo, a criança está na igreja. Ela está aprendendo, pequenininha, que Jesus vai vir. Bom, né? Ouvi isso? Quando ele chegar aqui, ele vai queimar num tacho de fogo todos aqueles que não são dele. Professora, quem é que não é dele? Ora, quem não aceitou Jesus, quem não é da igreja. Aí o menino sai, vai para casa, encontra o avô sentado, que não é da igreja, que não aceitou Jesus, naquele sistema, naquele modelo. Ele olha, vovô vai queimar num tacho de fogo. Não, imagine só. Aí olha para a tia, vai queimar num tacho. Quem vai queimar, meu filho? Você. E quem falou? Jesus vai vir. E aí ele começa a crescer com aquilo na cabeça dele. Qual é a imagem que ele tem de Deus? Aí ele começa a estudar e vai vendo as coisas. E se ele começar a pensar e a criticar, ele fala assim, puxa vida, por mais que um filho seja mau, um pai de verdade, que se pode ser chamado de pai, jamais colocaria seu filho num tacho de fogo. Por que Deus faria isso? Esse Deus é bom? Aí vai dizer, não, meu filho, ele é bom. Tão bom que ele entregou seu filho para morrer por nós. Agora, se você não aceitar o filho dele, então você vai queimar. Ou seja, ele te dá um escape, mas se você não aceitar, ele te mata aqui no fogo. Não, se matasse estava bom. Vai viver eternamente.
queimando aqui, ó. E aí essa pessoa vai crescendo. Qual é a tendência dessa pessoa de virar um ateu?